Podcast. Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Aí Sim Podcast. O podcast onde você vai aprender tudo sobre empreendedorismo, vendas e relacionamento com o cliente. Eu me chamo Lucas Vieira e eu estou aqui com ele. Você já sabe, né? The Smile Man. Cícero Jorge. Fala, pessoal, tudo show? Sejam bem-vindos e vamos lá. Mais um episódio muito rico. Show de bola. Galera, e hoje a gente está com um convidado aqui que esse é mais que especial pra gente, né não, Cícero? Rapaz. Pai, simplesmente ele é o CEO da Norb Produções. Para quem não sabe, a Norb Produções é essa estrutura sensacional onde a gente está gravando aqui esse podcast que apoiou esse nosso projeto. Ele é CEO da Norb Produções e suas ramificações. Há 3 anos trabalha com audiovisual focada em produção de conteúdo. A Norb não faz apenas vídeos, ela cria o seu conteúdo com você de acordo com o seu nicho, arquétipo e comunicação. Mais conhecido como o sócio do Yuri, o nome dele é Iago Norberto. E aí, galera? E aí, obrigado show. pelo convite. Estou me sentindo em casa, né? Estou me sentindo em casa por aqui hoje. Literalmente, né, meu amigo? Vocês me acolhem muito bem. Fique à vontade, fique à Pode vontade. Cara, Iago, E aí, que galera? prazer te receber, Nossa. tá, cara, nesse nosso projeto. Você que, enfim, é um apoiador, é um irmãozão pra gente e com certeza tem muito a agregar para essa audiência. Vamos falar sobre conteúdo, sobre Bora. produção, sobre vídeo, sobre audiovisual. Vamos falar sobre vendas também, Bora. venda B2B, tem muita coisa para a gente conversar, a importância desse posicionamento para as vendas, então tem muita coisa aí. Mas antes disso, Cícero, a gente precisa saber não sobre os negócios, né? Sim, a gente precisa conhecer quem é o Iago, não é? Depois a gente conversa um pouco o que o Iago faz, o que a empresa do Iago faz, mas quem é o Iago? O homem Iago, o filho Iago, o esposo Iago, quem é Massa. Iago? O Iago, ele é um cara que busca ser sempre autêntico, né? Muito firme no que ele acredita, nos seus valores, no seu propósito, né? Hoje eu costumo dizer que eu sou realmente movido pelo meu propósito. Então, interessante puxar por isso, né? O audiovisual em si, que é o que eu trabalho hoje, ele não me escolheu. Eu nunca imaginei trabalhar com isso, nunca nem quis. Eu contratava outras pessoas para fazer isso para mim. Mas foi realmente um propósito de Deus. Então, o Iago, ele é esposo, ele é católico, ele é um cara que busca seguir ali, né, o que Deus coloca no coração dele e vai, mesmo sem entender na maioria das vezes, né? Fantástico, fantástico. Então o Iago é um homem de fé. Tipo isso. Bacana. E, Iago, quem são quando a gente se torna homem, quando a gente se torna marido, acho que inclusive você como empresário, a gente tem referências, né? A gente tem uma referência, enfim, que a gente busca, que a gente forma ali na nossa infância, na nossa adolescência. Quem são as referências do Iago? Em quem ele se espelha para ser quem ele é hoje? Cara, muito engraçado. Já vamos começar com as coisas pesadas, né? Desde cedo. Eu me espelho muito no meu pai, né? Como postura de homem, de pessoa ali. E foi algo muito engraçado porque meu pai, ele é professor. Eu tenho uma veia da educação ali, né? É incrível essas coisas de família, né? Que parece que vai puxando ali, você vai herdando sucessivamente ali, né? Então eu amo ensinar e sempre trabalhei em escola desde 2014. Desde meus 18 anos eu trabalhei em escola também. E aí, não concluí nenhuma faculdade, não conseguia me identificar, não conseguia terminar. E no meio fiz faculdade de administração. E aí, no meio da faculdade, peraí, eu tô estudando muito sobre teoria, eu quero empreender. E eu comecei a empreender, abri um bar, abri várias coisas. E aí, sabe quando você faz algo, mas se sabota e retrocede várias vezes atrás? E eu não entendia, sabe? Muito tempo eu passei por isso. Eu ia bem, tava bem. Quando eu chegava, parecia que eu precisava passar um negocinho, eu mesmo me afundava de novo. Caramba, porque eu não consigo ultrapassar alguma barreira? E eu descobri isso muito tempo depois, numa conversa com meu pai. Ele sempre me cobrou a questão da faculdade. Iago, você precisa se formar, você precisa ter um diploma, tudo mais. E eu já ganhando meu dinheiro, assim, já ganhando bem. E certo tempo, já trabalhando com audiovisual, já me identificando ali no que eu queria fazer, eu fui almoçar despretensiosamente com meu pai. E eu falei, pai, eu vou fazer uma faculdade de marketing. Só para terminar mesmo e dar essa honra para você ainda em vida. Aí ele, não precisa fazer.
Porque você já se identificou. Não precisa fazer só pra me dar essa honra, não. Eu já sou muito orgulhoso por quem você é. Cara, me arrepio todo aqui. Quando isso aconteceu, parece que fez assim, ó. Vum. Tudo que me travava, acho que inconscientemente ali, de ter essa aprovação, sabe? Passou. E as coisas começaram a fluir muito facilmente. Então, acho que meu pai, ele é essa pessoa que eu me inspiro muito, assim, como pessoa, como profissional, que sempre honrou o trabalho, nunca chegou atrasado, nunca faltou e tal. Então, quando eu tive essa aprovação, foi algo, assim, que virou uma chave ali, que eu não tinha me tocado. Só fui me tocar muito tempo depois, que eu precisava virar essa chave, sabe? Muito bom. Essa clareza aí é fundamental. E essa questão, isso é uma sacada que a gente tem que prestar muita atenção. Quais pontos hoje na nossa vida muitas vezes está nos travando? E assim, vou trazer um ponto aqui, ligado um pouco. Mas assim, o Iago, ele falou assim, era essa aprovação que eu precisava para uma girada, né? Que isso facilitou os seus negócios, facilitou muitas coisas. E qual o ponto hoje do nosso passado que inconscientemente a gente está carregando, que muitas vezes faz com que os nossos negócios não prosperem? Porque qualquer empresa, pessoas em primeiro. Então, muitas vezes o negócio não está prosperando, não é a empresa que não está prosperando. Sim. São pessoas que não são prósperas, que aí a empresa não prospera, né? E aí você vê hoje o sucesso, não, e quando eu falo sucesso, por favor, não é, mas eu vejo o sucesso como algo do quanto a gente contribui e faz as pessoas crescerem, né? Então, mas isso foi de uma girada, né? Então, muito, muito válido trazer essa reflexão hoje. Se eu consigo, tá, mas vamos lá, o que é que eu talvez tenha que deixar no passado? E não é esquecer, mas é sim perdoar, Sim. né? E é muito o que eu falo para os clientes aqui, né? A gente busca extrair sempre a autenticidade das pessoas. Quando você é autêntico na rede social, você se destaca. Então, se a gente for parar para olhar, por exemplo, Carlos Maia, o Whindersson Nunes, por que que eles estouraram? Porque eles foram eles. Então, o grande erro das pessoas nas redes sociais é que eles modelam alguém e aí falam de um jeito diferente na hora de gravar um vídeo e tudo mais, e não são eles. Então, quando alguém é de verdade, as pessoas, opa, esse cara aqui é diferente. Mas não, é porque ele está sendo ele, né? E aí, pra gente realmente conseguir acessar esse lugar, é difícil, pô, porque você tem que se conhecer muito bem. Você tem que investir em muito autoconhecimento, olhar pra dentro de si, às vezes a gente não quer olhar, né? Pra alcançar essa essência mesmo, essa autenticidade. E aí, dói mesmo, você precisa parar e leva um tempo, né? Leva um processo e cada um tem o seu, né? Tem que ir com calma e Muito bem, muito bem. Começou forte, né, meu amigo? Eu tava aqui pensando, rapaz. Tá zonzo aí daí. Olha aí. Iago, massa, cara. E me fala, você falou um pouco disso, falou das suas referências, e o Iago mudou de vida recentemente, né? O homem mudou de time aí, ó. Olha aí. Ó, mudou de time, o homem tá no time dos casados agora. Tá? O que foi que mudou, né? O primeiro que foi que moveu o Iago a querer essa questão do casar, e o que foi que mudou na sua vida depois que você casou, Iago? Cara, incrível, né? Eu sempre fui aquele adolescente ali que sempre quis casar. Meus amigos do colégio, não quero ter filho, não quero casar, eu era o contrário. Parece que a geração hoje em dia cada vez menos quer casar e ter filhos, né? Eu sempre quis. Por mais que minha realidade familiar não fosse o modelo perfeito, meus pais são separados, mas sempre se respeitaram e tudo mais. Mas eu sempre quis ter um casamento, minha família. E desde criança mesmo eu falava que eu queria ser pai com 30 anos ali. Até os 30, né? Estamos trabalhando para isso. E aí, né? E aí, cara, foi um negócio muito doido, porque nesse meio tempo ali, até achar a pessoa certa, digamos assim, né? Você vai ali. E eu era um cara assim, antes da Sofia em si, cara, totalmente desregrado, principalmente financeiramente. Né? Eu tinha dívidas assim de 30 mil reais no cartão de crédito, cheque especial rolando e tudo mais. E foi um processo demorado, viu? Com a Sofia não foi fácil, não. Demorei uns 2 anos ali, ela sabendo que eu gostava dela, e ela só me matando na unha. Aí depois ela, né? Você fica ali insistindo que deu certo. E, cara, foi surreal, assim. Eu não estaria nem perto de estar hoje, assim, se não fosse ela. Então ela, pra mim, é a pessoa que muitas vezes me traz de volta para olhar para Deus pro centro, né? Tem uma história muito boa, que eu demorei muito para conseguir ter coragem de pedir demissão do colégio que eu trabalhava. Né? Eu era muito bem, mas não tinha mais para onde crescer, mas ganhava muito bem e era uma segurança muito boa.
E eu queria sempre investir no meu negócio e tal. E aí, por escolhas erradas, né? A gente vai colhendo futuramente nossas escolhas. No dia que eu pedi demissão, cara, no dia, eu chego em casa e tal, chamei a Sofia pra ir lá pra casa, dos meus avós ainda, e aí uma carta. Chega meu avô, Iago, chegou uma carta aqui pra você. Nunca é bom, né, quando chega uma carta. Aí sabe quando você olha assim, sem abrir, você olha um negocinho meio... Você olha assim, né? Aí eu só olhei o Serasa. Eu, meu Deus. Aí vamos lá, né? No dia que eu pedi demissão. Aí eu vou lá olhar uma dívida, cara, de um carro de 2017. Que eu tinha entregado pro banco, que eu não consegui pagar o carro. Pela questão aí, que aí vem um ensinamento que eu queria trazer pra galera, né? Você realmente seguir os seus valores e princípios. Por isso que eu falei isso no começo. Todas as coisas ruins que aconteceram na minha vida foi porque eu desvirtuei de algum deles. E aí, numa época que eu tava tudo bem, tinha o meu golzinho quitado que meu pai me deu, fez sacrifício pra me dar. Eu queria ter mais status e troquei por um carro maior, não consegui arcar, tive que devolver pro banco com uns 3 meses, 4 meses do carro. E fiquei andando de ônibus, né? E aí chegou essa carta de uma dívida de mais ou menos R$9.000 de 2017. Chegou no dia da demissão. Aí eu... Deus, por quê? Tinha tanto dia pra chegar. Se chegasse um dia antes, eu não tinha pedido demissão. Se chegasse... Cara, não estaria aqui se chegasse um dia antes, entendeu? E aí chegou. Uns R$9.000, eu acho. Eu só olhei assim, desesperado, né? Eu cheguei pra Sofia. Não tô entendendo qual é de Deus, não. Ele tinha falado no meu coração pra eu abrir meu negócio, pra eu sair do trabalho e tal. Nem abrir o negócio em si, né? Pra eu seguir minha vontade. Eu já tava com outro negócio. E aí ele falou isso e agora mandou um negócio desse aqui. Cara, como é que você, né? Agiria num negócio desse? Eu desesperei mesmo, né? E aí eu tenho muita afinidade com São Tomé, né? Porque eu tava na comunidade, seria meu baluarte São Tomé. E eu, sem entender, a Sofia só chegou assim, ei, confia. Aí você desarma, assim, só. Tá, vamos confiar. E, cara, foi provação, assim, foi Deus chegando assim, vamos ver se ele confia mesmo. Né? Imaginei a Isaac com Jacó ali, pedindo sacrifício mesmo. Só cheguei, tá bom, vou confiar. E aí, eu só liguei pro banco, cara. Eu liguei, recebi aqui a carta, não tô entendendo, não. Eu não entreguei o carro já? Não, mas que faz o leilão e tal, e sobrou essa dívida aqui. Eu não tenho, não. Acabei de pedir demissão, não tenho. Ela, você tem quanto? Aí eu abri meu Nubank aqui, eu tenho R$800. Aí ela, tá, vou falar com o meu gerente, tá? Tá bom. Falou com o gerente. Aí ele me retorna. Olha, seu Iago, eu consegui, mas não consegui pelos 800, tá? Eu consegui fechar com ele por 847. Você teria esse dinheiro? Eu tenho. Tenho. E foi, tipo assim, muito claro, cara, que Deus, ele tava só assim, volta, sabe? Eu tô no centro, mas se tu tirar o olhar de mim, tu lascou. Então a Sofia, ela é essa pessoa que muitas vezes, quando eu, na minha humanidade, na minha fraqueza, eu perco o olhar, ela vem e faz lembrar, sabe? Então não estaria aqui nem a pau. Excelente. Só uma última pergunta antes de eu passar a bola para o Cícero. Você falou aí, toda vida que você desvirtuou dos seus princípios e valores, você levou uma na cara, né? Grande. E hoje, para você, o que é inegociável? Cara, boa pergunta, hein? O que é inegociável são três coisas, na verdade. Uma, o que Deus ele fala através do meu coração, explicando assim, Deus ele comunica muito claro para mim através do que eu sinto ali e das coisas. Então, tem vezes que vem uma grana, vem um dia desse um cliente, contrato de R$5.000 recorrentes, o ano inteiro, Deus não fecha. Não sei porquê, falei pro Yuri, meu sócio, cara, Deus tá dizendo para não fechar, não vou fechar. Hoje entendi mais ou menos, entendeu? Então, isso, a família para mim é negociável, sabe? Na questão de poder estar presente nos momentos que eu quero. Então, por isso que eu escolhi empreender. Na outra empresa que eu tinha, não podia, que eu trabalhava com eventos, e às vezes eu tinha que trabalhar, por exemplo, no Natal, no Réveillon. E para mim, isso é negociável. Eu estar presente na minha família nos momentos importantes. Sim. Né? E a terceira coisa, cara, é realmente eu poder dar a atenção ali que eu preciso para minha família em casa, na Sofia, nos nossos filhos que vão vir, que a gente quer que tenha.
Isso para mim já é inegociável poder dar essa atenção, sabe? Cara, pode estar acontecendo o que for, lá é mais importante. Então, Iago, você veio trazendo pra gente muito forte, né? Essa questão dos princípios, valores, família, Deus, né? Essa conexão. Hoje, dentro da empresa e das ramificações que hoje a empresa já está conseguindo também atender, né? Ela consegue hoje pegar nichos, né, específicos da área de vocês. Eu queria que tu explicasse um pouco a solução que a tua empresa entrega, tá? Mas logo depois eu quero que tu também me traga um pouco do quanto você percebe de forma muito clara o quanto teus clientes são abraçados e abençoados também por esse propósito muito claro da Norbe, sabe? O quanto vocês também se tornam resposta para essa empresa, né? a gente hoje busca, né, realmente, através dos conteúdos das redes sociais, dar o upgrade, digamos assim, da mensagem do nosso cliente. Então, começa aí, pelo que eu falei, né? Não é todo cliente que dá esse fit cultural aí. Então, a gente tem que acreditar muito, assim, se for algo que não vai com nossos valores, a gente realmente não pega. Então, a nossa solução hoje é trazer, através da produção de conteúdo, uma amplitude maior para esse conteúdo dos nossos clientes e conseguir realmente fazer com que a mensagem deles seja ouvida. Né? A gente, no último mês, aí, quebrou totalmente o que o mercado vinha fazendo. Né? Todo mundo no mercado cobra por hora, por taxa de edição. A gente mudou todo o formato para acompanhar realmente o cliente num contrato ali de pelo menos 3 meses de acompanhamento. Para a gente ser cobrado também. Porque o mercado ele tem a cultura de que eu faço o meu serviço, edito, entrego e tá aí. Se der certo, deu. Se não der certo, não deu. E aí eu pensando por muito tempo de, cara, eu preciso fazer diferente disso. Né? Preciso fazer diferente disso e tudo mais. E aí eu vou baixar meu preço. Vou fechar um contrato de mais tempo com o meu cliente. E eu vou fechar esse contrato de 3 meses aqui. Porque eu vou me cobrar com que ele tenha um resultado. Não vou deixar ele solto aí nadando na praia, não. Então, minha cobrança hoje, nossa energia aqui hoje é fazer com que o nosso cliente tenha um resultado através da produção de conteúdo, das redes sociais. Então, a gente senta, se reúne, ajusta, troca. Não é só fazer o vídeo em si. Por isso que na apresentação tá aí que a gente produz o conteúdo em si. Porque a gente traz essa ideia, a gente faz isso acontecer. E, cara, como o meu cliente é impactado com tudo isso, é absurdo, assim, quando a galera vem os depoimentos, sabe? Tanto da qualidade do serviço, quanto do propósito mesmo em si, sabe? Sim. E tipo, não sei se vocês na empresa de vocês têm isso, mas chega uma hora que você cria um vínculo tão grande com o cliente que ultrapassa muito da relação cliente-empresa ali. Então, eu tive um cliente meu, não vou citar nomes, por exemplo, que, por exemplo, teve um quadro depressivo muito grande, né, no meio de uma gravação. Então, assim, cara, vamos lá, o que a gente vai fazer? Só fui. Tipo assim, cheguei pra equipe, reuni, galera, ó, a gente vai gravar, o cliente ele está assim, não quero saber se vai demorar 30 dias a gravação desse curso aqui. É o tempo dele. Sentiu que ele tá ruim, cara, vamos embora. Não precisa falar nada. Sabe? Se coloca no lugar. Então faz parte dos nossos valores aqui. A gente se colocar no lugar do cliente. Se colocar, às vezes, é isso. É parar de pensar na grana em si que eu vou ganhar numa diária, por exemplo. E entender como é que meu cliente tá. E aí o depoimento depois é absurdo, assim, do cara, tipo, poxa, estou num momento muito difícil e a equipe de vocês me abraçou de um jeito que tornou leve. Entendeu? Então, entra muito nisso, né? Da gente se colocar no lugar do cliente e entender. Se fosse eu aqui do outro lado, entendeu? Como é que eu queria ser acolhido. Mais ou menos assim. Sensacional, né? E aí, Iago, mas me fala. É bug aqui na minha cara. Mas, Iago, fala uma coisa, cara. Você lida com uma parada que meu amigo, talvez um dos maiores medos das pessoas, né? Assim, estar à frente das câmeras, falar em público, cara, isso é um negócio que trava muita gente, o pessoal que tem muita dificuldade. E hoje a gente vê uma leva enorme de pessoas olhando para esse negócio e dizendo, rapaz, eu preciso estar no digital, né? A frase que a gente mais escuta é isso daí. Você precisa estar no digital.
Como é que a Norb ajuda essa galera em relação a isso? Vocês dão algum suporte, dão Sim. algum auxílio em relação assim, pô, eu tenho medo de gravar, eu nunca falei nada na frente de uma câmera. Vocês facilitam, tem algum apoio, algum suporte em relação a isso? Como é que é? E que dica você poderia dar para o cara que está enfrentando essa dificuldade e hoje, pô, não vou gravar não porque eu tenho vergonha, porque eu tenho isso. Que dica você dá aí para essa galera e como é que a Norb ajuda nesse sentido? Massa. A primeira coisa que o cara tem que ter é uma abertura mínima aí. Que a gente pergunta sempre. Você tá disposto a realmente querer gravar? Tem gente que não quer. Que às vezes quem vem fazer a reunião comigo é algum parente da família, alguém do marketing. E eu pergunto, a pessoa que vai aparecer, ela realmente tá aberta? Ela pode ser tímida, ok. Mas ela tá querendo? Tá. Então pronto, a gente consegue fazer algo aí. O primeiro passo tá esse. Né? Em relação ao medo da câmera. Vocês já perceberam que eu gosto de história, né? Eu gosto. E na pandemia eu comecei com audiovisual. Você vai falar e explicar para o pessoal sobre isso aí, como é esse negócio de storytelling aí, mas fica à vontade. Eu comecei trazendo, né? Porque o audiovisual me escolheu. Eu trabalhava num setor de educação religiosa, num colégio. E aí veio a pandemia, fechou tudo, passei 15 dias parado, fazendo nada em casa. Aí eu, pronto, vou ser demitido, né? Lascou tudo. Tinha acabado de montar uma empresa de eventos, a gente fez um investimento de R$100 mil ali em outubro, novembro de 2019, 2020, março mais ou menos, veio a pandemia, fechou tudo que é evento. Eu, meu Deus, como é que a gente vai conseguir retomar esse dinheiro de volta? E aí no colégio não podia perder meu emprego de jeito nenhum. E aí me ligaram, Iago, tu que é jovem e tal, consegue vir gravar uns vídeos dos professores aqui com o celular, tu sabe fazer isso e tal, vejo que tu aparece no Instagram. Sei. Pode deixar, na hora. Fui lá no outro dia, sabia nem que era microfone, lapela, como é que ligava. A gente brinca que é o PDCA, né? Promete e depois corre atrás. Tava lá no dia cedo. Aí, PDCA. Todo mundo pirando, Iago, tá lockdown, eu não quero saber, eu preciso do meu trabalho aqui. Fui gravar lá com o Samsungzinho. E aí, deu uma semana gravando, começou a formar uma equipe de gravação e eu, opa, vai precisar de alguém para editar esses vídeos aqui. Liguei para amigo meu fotógrafo, cara, me diz um programa para editar. Ele me disse o mais simples que tinha, fui começar a aprender. Aí a galera, Iago, tu sabe editar vídeo? Eu sei. Já tinha começado a ler alguma coisa ou outra ali, e aí comecei focando só na edição de vídeo. Então eu ficava com 50 vídeos na época da pandemia para editar por semana. Eu recebia uma planilha, tinha que na segunda-feira entregar todos eles. Então, cara, foi muito tempo. Bota a pandemia inteira editando 50 vídeos por semana. Foi muito vídeo. Então hoje eu consegui fazer muito rápido um processo de edição, por exemplo, porque foi muito tempo fazendo aquilo ali repetidamente. Né? E aí eu via professoras, cara. Professora que foi professora minha do ABC, na hora que chegava na câmera, travava. Tu dá aula há quanto tempo? Ela, 20 anos, 30 anos dando aula, falando ali todo dia. Qual é a diferença? Eu travo na frente da câmera. Né? E eu fui atrás de realmente saber. Gosto de estudar sobre comunicação. E é muito sobre o sentimento luta e fuga ali, né, que a gente tem. Então, quando a gente vê um perigo ali, na que a pessoa pode ser a câmera, antigamente era o leão, a pessoa trava, ou foge, ou sai correndo, né, ou você fica. Então, começa a suar, boca fica seca e tudo mais. Cortisol vai lá pra cima, e aí a gente fica tenso, né? E aí a mesma coisa, só que com a câmera não é o leão. Então é esse processo. E eu garanto pra vocês, assim, não vai morder, né? Não vai morder. E 90% das vezes o problema não é a câmera, é você. É a pessoa que quando se vê não se identifica ou não gosta de algo que não vê, ou então não gosta de algo lá dentro mesmo. Que aí quando vê o externo ela... meu cabelo tá diferente. Não é o cabelo. E aí quando a gente vai cavando ali, por isso que eu digo que é um processo muito íntimo que a gente se relaciona com o nosso cliente. Questão de julgamento. Entendeu? Então... Você tem que cavar até a pessoa realmente soltar o que é. Pô, vamos lá, diz o que é. E quando você vê e descobre, transforma mesmo, sabe? A vida da pessoa, dela se destravar ali, de parar de ligar o botãozinho ali mesmo do que as pessoas acham, do que as pessoas vão pensar, se vai errar, se falar certo. Eu costumo dizer, fala, não regrava. Se você errar tão grande assim como, tipo, aquelas palestras da Dilma, sabe? Tipo, 2 mais 2 é 5, enfim. Aí tu regrava. Não sendo isso, pô, tu não regrava, não. Mantém e vai melhorando. Deixa entendeu? lá o mais espontâneo possível. Cara. Porque se é o grande problema. Aí a galera vai entrando nesse loop. Grava, não gostou, vai regravar, perde a espontaneidade, aí se estressa. E aí o gravar vira um negócio chato. Porque você gravou, você errou,
não gostou, tá todo suado ali num ambiente quente muitas vezes, e aí não fica algo legal. Então tenta fazer algo mais prazeroso possível e minimizar os erros, né? Costumo dizer que são 3 básicos aí que você pode minimizar. Captação, vídeo, iluminação, né? Áudio, comunicação, você saber o que você vai falar, e o conteúdo. A galera hipervaloriza o conteúdo, né? Você fala o conteúdo perfeito ali e esquece da captação e da comunicação. Então você vê, memória do celular tá ok, áudio tá ok, microfone tá ok, porque é muito chato. Você gravar muito tempo, você vê o áudio não prestou, não gravou. Então tenta fazer com que a gravação fique algo prazeroso, se já é difícil para você ir aos poucos sendo mais espontâneo. Não era do dia para a noite, não foi comigo, nem com vocês, eu acho. Mas com o tempo melhora, confia. Dá certo. Confia. Massa, viu? Galera, muita dica massa aí. Se você volta aí 5 minutinhos, se você é daquelas pessoas que tem dificuldade aí de gravar vídeo, de aparecer na frente das câmeras, escuta essa resposta aí 5 vezes com papel e caneta na mão, que tem muito insight bacana para você aí. E assim, é tão legal ele falar que dos dados que ele trouxe foi assim, 90% muitas vezes o problema é a pessoa, né? E aí, Iago, eu quero trazer outra coisa agora. Hoje, qual é o maior desafio hoje? Atualmente, qual é o maior desafio que a Norb enfrenta quando encontra essas barreiras? Mas assim, qual é o maior desafio hoje da Norb? A Norb hoje, exatamente, né? Tipo assim, o cara que quer começar a gravar, o maior desafio dele muitas vezes é não conseguir desenvolver. Uhum. Agora hoje, no seu business hoje, qual é o maior desafio que você busca resolver? Cara, organizar a casa, né? Esse é o primeiro processo que a gente faz quando vem um cliente novo nos nossos pacotes aqui. A gente arruma a casa dele. Só que a Norb, quando ela nasceu, filho, eu não tinha emprego, eu não tinha nada. Então ela precisou sobreviver. Então a gente, galera, bora fazer ela acontecer, não importa se tem processo, se não tem processo, cultura, se não tem cultura. Tá na hora de entrar dinheiro aqui para eu tirar meu dinheiro para me sustentar minha família, entendeu? Então a gente foi crescendo, foi tocando sem organizar nada. Nada. Então quando chegou dezembro para janeiro, a Norb ela foi criada ali, boto dia 3 de agosto, que foi naquele cúpula do Catu ali mais ou menos, né? Eu botei a data de 3 de agosto, que eu acho que foi a data da virada de chave da Norb ali. Fazer um ano agora. Então, de agosto até dezembro, a gente sobreviveu. Eu tinha que ir atrás de receber dinheiro. E aí, quando foi em dezembro, vamos lá, agora vamos começar a organizar. Então, reuni o time. Galera, nossa missão é essa daqui, nossos valores são esses daqui, tudo mais. Organizou isso. Vamos começar a organizar agora os processos. Então, a gente está nesse caminho de organizar a casa, né? Agora, a gente está tentando ali organizar os processos de edição, quanto tempo demora para editar um vídeo, para eu saber como eu vou cobrar. Então a gente está nesse processo. O maior desafio da Norb é esse. Organizar a casa aqui, dos processos, cultura, enfim. E as pessoas, né? Que sempre tem esse gargalo aí de você lidar com pessoas, produtividade, prazos. A gente está agora tomando um corpo de empresa. Antes a gente estava só sobrevivendo. Agora a gente está tomando um corpo mesmo, organizando, né? E criando empresa mesmo, não uma brincadeira, né? A gente está gravando aqui o podcast, daqui a alguns dias faz um ano, né? Então, Norb daqui a uns dias faz um ano. E tá uma ação boa, viu? Aproveita. Ah, é? Já vai ter passado, eu acho, quando sair esse Aí vamos aproveitar para negociar a segunda temporada logo, que o negócio vai inflacionar, meu amigo. Amém. Amém. Iago, você falou um pouco antes do podcast sobre a questão das histórias, né? Sim. E você ajuda as pessoas a vender contando histórias, né? No fim das contas, né, os vídeos vão contar histórias e existe técnica para isso? É só sentar na frente aqui e ficar e contar a minha vida, sobre meu pai, sobre isso. Então, assim, tem um termo muito utilizado que é o tal do storytelling, né? E como é que as pessoas podem utilizar isso? Se você puder dar uma dica para nossa audiência sobre isso daí, como é que eu posso utilizar de histórias para vender mais? Massa. É uma receitinha de bolo aí, né, que eu costumo usar. Toda vida que for criar um conteúdo, ou uma palestra, ou o que for, eu gosto de trazer uma introdução curta, tipo, o que é que a pessoa ela vai aprender ao final disso daqui, né, o que ela vai saber ao final disso daqui. O Cícero já está tomando nota Ali, aqui. já está anotando. Então, por exemplo,
quando eu trago... A maioria das pessoas, elas sempre erram quando vão gravar nessas 3 coisas. Então, despertou uma curiosidade, a pessoa sabe que eu vou falar alguma coisa de erro de gravação, né? Introdução, storytelling. Sempre essa sequência. Introdução, storytelling, desenvolvimento e conclusão. Por quê? Eu chamo a atenção da pessoa. O mundo, hoje em dia, ele é muito rápido, ele é muito imediatista. A pessoa não vai ficar, por exemplo, 40 minutos nesse podcast sem saber o que ele vai aprender aqui. Por isso que no título está lá. Então, ela despertou o interesse, quem tiver interesse vai assistir. História para reter, para a pessoa se identificar, gerar um match, ela vai ter aquele relacionamento ali, né? Um gatilho muito poderoso, o gatilho da história. E aí eu vou começar a desenvolver a parada. Depois que eu já tenho essa pessoa aqui para mim, eu vou começar a trazer o conteúdo propriamente dito. E depois eu concluo, né? Trazendo ensinamento, fechando aquilo ali. Vou mudar de assunto, como a gente mudou agora. Introdução, storytelling, desenvolvimento, conclusão. Só Nossa. repetindo isso daí toda a vida que dá super certo. Numa live, o que você for fazer, traz essa estrutura que dá muito certo. Pegou aí a estrutura. Tem um movimento que é extremamente importante de se utilizar, né, dentro das técnicas e das estratégias de venda, que eu inclusive entrego isso para muitos dos meus clientes, que é a questão da retórica aristotélica, né, que tem lá os 3 pilares, né, que é o ethos, pathos e logos, onde você tem a questão do caráter, né, que é a sua autoridade, a parte emocional e o logos, que é a razão. E dentro desse pilar, né, que é o emocional, é onde entram as histórias, né, porque é o que mais gera emoção nas pessoas, quando você conta a história. Tenho certeza que no começo desse episódio de hoje, não deve ter uma pessoa que ouviu esse episódio que com certeza não se emocionou com a história do seu pai, né, porque você cria essa conexão, gera esse vínculo aí. Então, sabendo que para vender você tem que mexer com um dos 3 pilares, que é a parte emocional, você tem um ponto extremamente importante, que é a habilidade de contar histórias. E a galera às vezes acha que é errado, né? Você apelar para emocional na hora da venda, mas você tem que entender, né? O cliente às vezes não está preparado para aceitar aquela sua oferta ali, mas ele precisa. Faz parte de criar um contexto para venda. Entendeu? E ele precisa daquilo ali, você sabe que ele precisa, você entende? A pessoa que você sabe que ele precisa daquilo, ele não está ciente que precisa daquilo. Sim. Então você não está manipulando, né? Você está trazendo ele para uma consciência que ele não tinha. Então aquilo é bom para ele. Então, a galera fica, não vou usar o emocional para venda. Usa, cara. Mas é a grande questão da manipulação, a diferença entre manipulação e persuasão, né? Sim. Na persuasão você está persuadindo e vai muito da intenção de quem comunica. Então, se a tua intenção é ludibriar, é enganar, você está aí no movimento de manipulação. Mas se a tua intenção é entregar algo para aquela pessoa que você sabe que vai ter uma transformação positiva na vida dela, não, peraí, você está usando uma técnica de persuasão para levar algo que vai transformar a vida daquela pessoa positivamente. Eu acho que tem tudo a ver com a tua intenção. É a história do intencional e do interesseiro, né? Sim, você trabalha com muito certeza. a intencionalidade do valor que você vai gerar, não o interesse do que você vai ganhar. Entendeu? Sim, você vai ganhar algo, mas você também está tão interessado em querer gerar valor. E assim, um ponto que é muito importante para a gente quebrar essa crença do eu não vou trabalhar emocional. Primeiro ponto que a gente tem que ter muito claro, que é uma coisa que a gente usa muito no relacionamento com o cliente, que tipo assim, não é que eu tô enrolando a pessoa, eu tô educando muitas vezes o cliente. Sim, porque sim. ele não tem a consciência clara daquilo, não é? E aí quando a gente cria essa crença que eu tô trabalhando do emocional, não, eu tô muitas vezes tendo que educar o cliente, que ele até quer aquilo, vai ser ótimo para ele, mas ele não tem a clareza, né? Então por isso a importância da educação também para tornar o cliente um cliente e para fidelizá-lo, né? Sim. E é a jornada do cliente ali, né? Você trazer à luz a pessoa comum e tal. Isso. E você tem que ter muita humildade para isso também, de entender do outro lado, que a gente que tá aqui como empresário tem a hora que a gente também, às vezes, tá sentado do outro lado da cadeira, né? E aí você tem que entender para modelar. Então aprendi muito com o Cícero a parada do feedback, por exemplo, que ele traz muito na empresa dele. Implementei aqui na Norb também. E sempre busco ir atrás disso toda hora. Então, por exemplo, fiz uma reunião com o Lucas uma vez. E aí mostrei a nossa proposta para ele. Ele veio atrás e tudo mais. E depois o Lucas sumiu. Aí eu, como eu disse, estava arrumando a casa, né? E eu, gente, a melhor pessoa para eu pedir feedback de processo de proposta é o Lucas. Lucas, senta aqui. Aproveitei ele lá. Cara, me conta aí. O que é que tá errado aqui, né? E aí foi um grande insight que mudou simples as minhas apresentações. Então hoje eu tenho separado, por causa do Lucas, uma apresentação de negócio.
Antes eu tinha uma proposta. Então, eu tinha uma apresentação agora, botei lá toda a estrutura que o Lucas me ensinou, botei os clientes e tudo mais. Então, é importante a gente ter essa humildade também, né? De quando tá do outro lado, entender, de opa, não é errado eu chegar pro Lucas e dizer, Lucas, por que você não comprou aqui? O que é que você pode fazer? Né? Mas tu pode falar sobre isso melhor do que eu ainda, desse processo, né? E compramos, né? E Então, estamos aqui, né? E aí, assim, um ponto... Cara, vocês trouxeram um negócio que é muito importante e preste atenção nisso. Cliente, né? E o fornecedor. Olha a humildade do fornecedor de ouvir o cliente o que faltou no processo. Acolher o feedback, buscar a melhoria. Esse relacionamento, esse processo fez mais na frente o cliente fechar. Sim. Sem dúvida. Entendeu? Então, tipo assim, quantas vezes nós muitas vezes estamos parando no não, né? Eu costumo dizer muitas vezes que o cliente, ele é nosso cliente quando ele diz não. Como assim, Cícero? Porque eu tenho que entender aquele não, eu tenho que aprender, eu tenho que criar o relacionamento para... Senão vai me ajudar a crescer também. Isso. E aí, mas Cícero, ele não comprou. Cara, mas se eu entendo o motivo do não e faz sentido, eu vou melhorar. Então, ele me entregou algo. Eu recordo muito quando a gente foi fazer a análise lá da proposta juntos, que era uma proposta bonita visualmente, né, que apresentava um pouco a identidade da empresa, mas chegava muito rapidamente no preço, exatamente, e acabava que o que ficava de peso para o cliente era o preço, no fim das contas. E faltava algumas coisas antes. Né? Onde é que cria a conexão? Onde é que você constrói a sua autoridade? Onde é que você está trazendo benefício para o cliente? Onde é que o cara enxerga a transformação? Então, e eu brinco muito que para todo cliente meu que trabalha com B2B, eu digo para ele, proposta não se envia, proposta se apresenta. Então, que foi outra coisa que a gente falou hoje. Assim, como é que está fazendo? Você tem enviado essas propostas, você está apresentando essas propostas. Porque quando você está apresentando, você tem diversas oportunidades de quebrar uma objeção de forma imediata, ter a percepção de como é que ele está recebendo cada uma das informações, né? Perceber ali algum movimento e você fazer um ajuste ali de imediato. Então, nessa hora, meu amigo, eu sou velha guarda e eu ainda sou do tete a tete. Vamos visitar, vamos lá na empresa. É diferente. É diferente. É outro jogo. E agora a gente está no processo aqui da norma de dividir, né, as funções. Até eu tinha uma grande dor, que eu levava sempre para os encontros, de trazer mais cliente. Então eu pensava muito eu preciso trazer mais cliente, preciso investir em tráfego pago, preciso fazer mais coisas para trazer mais clientes para a empresa. E eu fiquei pensando 1 mês sobre isso, 2 meses sobre isso. Depois eu entendi que não era a forma como eu ia atrás do cliente. Era a divisão aqui interna mesmo. Então acabava que eu editava, ia atrás de cliente, fechava, montava proposta, mandava nota fiscal, fazia tudo. O Yuri fazia a mesma coisa e os meninos editavam e gravavam também. Então eu parei. Tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Então bora separar aqui. E foi o que a gente fez esse processo, né? Yuri, operacional é contigo. Não quero saber de edição. Só se der um problema, tu me grita. Entendeu? E eu fiquei mais com a parte comercial, ir atrás de cliente e tudo mais. E aí já foi outro rolê. Porque eu já saio sabendo o que eu vou fazer. Vou pra loja do cliente, vou fechar esse cara aqui. E aí você consegue analisar e ter o brilho no olho pelo seu negócio, que eu acho que é importante. Isso eu aprendi com um cliente nosso aqui, que eu chorei gravando ela. A Diana, né? Um abraço, Diana. Ela viu que eu chorei. Eu tava gravando ela aqui, ela falando do negócio dela e... Cara, eu me emocionei assim, aí eu... Caramba, irmão, eu preciso ter esse brilho no olho que ela tem do negócio dela. E eu trouxe, entendeu? Quando chego na reunião, filho, se for presencial ainda, eu já vou ali sabendo, né? E isso é essencial. Você também quem é do comercial, né? Está tranquilo, leve ali. Então, acho que naquela época, como eu tava fazendo tudo, eu lembro que tava na minha casa, tava exausto e cansado, eu tava ali só para mostrar mesmo, para cumprir uma tabela. Não tava ali, bora fazer para vender, entendeu? Eu tava fazendo porque eu tinha que fazer aquilo e fim. E agora é outra questão. Agora dá tempo, porque não virou mais uma urgência. Na época eu preciso do dinheiro ali, porque senão não paga a conta no final do mês, eu não conseguia tirar o Prolabore no final do mês, tinha que ir tirando pingado no mês, porque não tinha um montante no mês, no final para tirar. E aí, agora dá. Então, organizou. Agora vamos sentar, eu consigo perder
tempo com o cliente ali para saber a história dele. Eu acho que é o mais lindo da tua área, do comercial. Sim. Né? Agora que eu tô nessa área, assim, eu tô apaixonado porque a primeira coisa que eu pergunto, cara, me conta o teu negócio. Você aprende tanta coisa, você conhece tanto repertório da empresa dos outros, que traz repertório para você. Sem e você dúvida, consegue total. trazer. É lindo você saber o negócio do outro. Me conta aí. Eu amo isso E aí. quando você fala aí que você traz essa questão do desespero, cara, isso é dentro dos colaboradores das empresas. Isso tem um autor que eu gosto muito, que é o Jeb Blount. Jeb Blount, ele fala da lei universal da necessidade. Meu amigo, quanto mais o vendedor precisa da venda, mais difícil aquela venda vai se tornar. Porque você transmite essa ansiedade para o cliente. Então, assim, as emoções são contagiosas. Então, se você está nervoso, ansioso, você quer a venda mais do que o cliente vai sentir aquilo dali. A tua ansiedade, o teu nervosismo e, em outras palavras, esse teu amadorismo tem cheiro. E o cliente sente esse cheiro e ele diz, ó o dedinho, ou não. Então, você precisa cuidar dessa questão emocional. Sim, se preparar para esse movimento, para essa reunião, para que a coisa flua da forma correta. Mas é isso aí. Iago, você falando, aí você trouxe momentos. Vou fazer uma pergunta aqui. Vai. Nesse tempo de Norbe, você já mostrou muitos desafios que vocês passaram, estão passando, já trouxe muitas coisas. Mas qual o momento que, tipo assim, quando tu se lembra, tu diz assim, por essa criança, né, que tu tá amamentando aqui, cuidando, que foi, aí sim, é muito claro a minha missão, é muito claro onde eu vou chegar. Aí sim, assim, qual foi o momento aí sim desse processo que tu tá vivendo? Cara, foi antes de eu saber que a Norbi existia, sabe? Daquilo que a gente veio falando no começo do CPF por trás do CNPJ, né? Eu tava num momento de muita incerteza do que eu ia fazer, eu só sabia que algo iria vir, e eu vinha me capacitando há um tempo atrás para isso que eu vi, mas eu não sabia o que era. E era uma decisão que eu tinha que tomar. Então, realmente, cara, não tem como falar de Deus, né? Mas foi um momento assim que eu só ouvi. Então, eu tava no meu trabalho, sentado, uma pessoa avulsa lá, que tá morando em Lisboa, mandou uma mensagem, disse assim, Iago, sonhei com você. Pessoa que eu não falo, tá? Sonhei com você, e nesse sonho você tá passando por um momento difícil, tem que tomar uma decisão. E só me passava o sentimento de que tudo vai se resolver. Aí eu, caraca, ok, guardei no coração. E aí quando chegou no outro dia, eu tava lá no meu trabalho, uma pessoa, ó, eu pedi pra alguém rezar por você, e essa pessoa que rezou, nem católica era, disse que você tem que tomar uma decisão muito difícil, e só quem vai poder tomar essa decisão é você, não é mais ninguém. Aí eu, tá, não sei o que é. E foi realmente a decisão de eu sair da minha outra sociedade e seguir o inesperado, né? Eu tinha saído do trabalho que eu estava. Era PJ como videomaker numa empresa ganhando R$2.000, longe de pagar minhas contas. E era só sócio de outra empresa, né? E eu precisei sair dessa sociedade. E foi algo assim que eu realmente não estava me identificando mais, não tinha mais o tesão pelo negócio. E eu viajei por uma casa de praia para tomar essa decisão. E aí foi quando eu tava lá, chamei a Sofia, amor, minha noiva na época, vou sair da sociedade da empresa. Ela, como assim? Tal. Eu vou sair. Você concorda? Aí ela, não concordo. Aí eu, tá, mas é o que eu preciso fazer. Porque já não consigo mais, já não bate mais comigo. Ela, tá, não concordo, mas eu te apoio. Vou estar aqui. Tá bom. E foi o momento que eu dei essa virada de chave. Opa, é uma decisão que eu preciso tomar. Não é mais ninguém por mim. Ninguém vai entender, a Sofia não entendeu. Mas eu que precisei tomar essa decisão. Então, foi uma decisão difícil. Né? Hoje em dia não tenho mais a relação com os meus antigos sócios, né? Que eram muito amigos meus. Mas, cara, foi esse aí sim. Porque eu me lancei no escuro, pô. Não sabia nem o que eu ia fazer, a Norb não ia nascer. Então, o meu momento aí sim eu acho que foi esse. Um momento de escuridão, de entrar. Tinha uma paz, mas era um momento muito só. Que ninguém acreditava em mim. Que ou eu acreditava,
ou ninguém mais ia acreditar. Então, quando você para olhar assim, né, a vida de grandes pessoas, de grandes santos, São Francisco e tal, todo mundo tem a noite escura. Costumo dizer que essa foi uma das minhas noites escuras de, cara, ninguém vai me apoiar nisso aqui. Minha família não me apoiava, dizia que eu era um louco para estar saindo de uma empresa que eu trabalhava por anos, ganhando muito bem. Larguei a sociedade, perdi amigos e tal. Mas se eu não tivesse feito isso, onde é que eu estaria hoje? Provavelmente a mesma pessoa dos outros anos. Sim. Continuaria fazendo as mesmas coisas iguais, entendeu? Eu não teria crescido e ajudando tantas pessoas como hoje, e graças a Deus a gente está, né? Amém. E, cara, vamos contribuir. O Iago vem numa pegada também de muito crescimento, de desenvolvimento, né, pessoal e profissional. Sim. Se você puder recomendar um livro, uma série, um filme que te ajudou muito e que você pudesse dizer para todo mundo, gente, esse daqui todo mundo deveria ler, ver, o que seria? Cara, fora do padrão total, eu recomendaria o show do Whindersson Nunes, do Netflix, do stand-up. Mas vá intencionalmente para ver comunicação, sabe? Você vai perceber introdução, storytelling, desenvolvimento e conclusão. Você vai perceber como ele conta uma história, como ele imita o som dos animais, por exemplo, que ele faz. E quando eu fui, assisti 2 vezes. Assisti uma vez para assistir sem pensar em nada, assisti uma vez para modelar mesmo. Cara, virou muita chave de comunicação, assim. O cara, ele realmente consegue lhe cativar, né? Então vá com esse olhar de trazer a essência, mas saber falar, saber se comunicar. Boa, né? Assista intencionalmente, não assista só como qualquer pessoa está assistindo, não. Essa daí eu vou fazer, porque eu assisti com essa primeira cabeça Sim. que você falou. Eu vou assistir essa Assiste. segunda vez aí. Assim, vai entrar hoje à noite na lista. É bom, presta Mas atenção. boa. Fica aí a dica, viu, galera, para vocês. E aí, Cícero? Rapaz, gostei. Olha aí. Viu? Rapaz, eu anotei tanta coisa aqui, né? Mas que bom. Coisa boa. É bom que eu vou assistir o episódio também outras vezes para recapitular. Massa. Iago, cara, vamos lá. Hoje, às 20h59, você vai ter 60 segundos numa rede mundial, onde todo mundo vai parar 60 segundos para lhe ouvir. E aquela sua mensagem, ela vai ser uma mensagem onde vai gerar grande impacto, onde muitas pessoas vão ser ajudadas, famílias salvas, empregos vão ser restabelecidos, empresas vão prosperar cada vez mais, pessoas vão cada vez mais se encontrar com o seu propósito. Que mensagem você deixaria nesse momento? Acho que eu pediria para essas pessoas pegarem um espelho e se olharem assim. E olhar de tipo, cadê? Quem é essa pessoa que eu vejo aqui? Sem máscara, sem medo, sem julgamento, sem nada. E buscar ser essa pessoa. Então, seja autêntico, seja você, não tenha medo de errar, não tenha medo de se expor por conta dos seus medos, dos seus traumas, enfim. Esteja lá aberto. Né? Aquele memezinho, né? Se você se doou demais por outro e se machucou por isso, o problema é do outro, não é seu. Então, não se fecha para as tantas coisas boas que podem acontecer na vida por conta de experiências ruins com outras pessoas. Né? Se o Cícero, se o Lucas deixasse de acreditar nas pessoas pelas experiências ruins, não estaríamos aqui ninguém. Né? Então, permita ser você e permita fazer aquilo que você acredita, independente do que você já passou. Né? Bola pra frente aí. Meu amigo, aí sim, viu, rapaz? Esse episódio é pra assistir 10 vezes. Eu tava pensando aqui, Iago. Coisa boa, Cara, viu? Iago, meu amigo, Amém. Muitíssimo obrigado. Foi junto. um dos episódios mais ricos dessa temporada, sem dúvida. Coisa boa. E a gente quer lhe agradecer. Assim, pra mim, virou muitas chaves e eu quero lhe agradecer de verdade. Coisa boa. Tamo junto. Muito obrigado, muito Aí sim. obrigado por tudo que você falar, a gente poder experimentar. Né? As pessoas Sim. vão estar assistindo esse episódio, mas assim, vocês não têm noção quanto esse cara também é fundamental para tudo isso estar acontecendo, né? Então, muito obrigado pelas suas palavras, elas serem vivas, né? Vivas antes de você falar, vivas na prática, e hoje a gente está podendo ouvir, né? Então, muito obrigado pela resposta que a Norb é para o mundo, né? Muito obrigado por tudo que ela entrega, muito obrigado por ela potencializar sonhos, né? Os seus colaboradores, mas também os nossos, também os nossos telespectadores. Então, muito obrigado por você ser uma mola, né? Uma mola que nos leva para o alto, que nos leva para olhar para o alto, né? Esse episódio, uma coisa que ficava na minha cabeça, né? Olha sempre para o alto, né?
porque do alto tem as respostas, né? Então isso ficou muito claro. Então, muito obrigado, meu irmão. Amém. O ouvido mais perto é o meu, né? E aí, Iago, como é que o pessoal faz? Rapaz, não vou errar, gente. Eu anunciei em vários episódios Norb Produtora. Não é produtora, é produções. E Então, não deixa de ser uma produtora. Iago, como é que o pessoal faz para encontrar a Norb Produções e o Iago nas redes sociais? Vai no Instagram NorbProd, de produtora, tá? Você vai encontrar lá nosso portfólio, nossas ações, tudo mais que tá por vir aí. E o meu Instagram, pessoal, Iago Norberto, é onde eu trago mais conteúdo para vocês, sobre audiovisual, sobre como você se posicionar aí nos seus vídeos e nos seus conteúdos. Segue lá. Massa. Cícero, meu amigo, como é que o pessoal faz para te encontrar aí nas redes sociais? Cícero Jorge P. Massa. Você me encontra nas redes sociais com Lucas Vieira, @LucasVieira2P. E esse foi mais um, aliás, esse sensacional episódio do Aí Sim Podcast, onde você aprende sobre empreendedorismo, vendas e relacionamento com o cliente. Esse episódio teve o patrocínio da 2P Treinamentos e da empresa José e tem o apoio da Norb Produções, né, do nosso convidado que está aqui hoje. Galera, se fez sentido para você esse episódio, não esquece de compartilhar com aqueles teus 10 mil amigos mais próximos e a gente se vê no próximo episódio. Fica com a gente, vamos para cima. Show! Bora. Aí sim, hein?